Dando continuidade à nossa série Vacinas de Abstinência, vamos conversar agora sobre a teoria dos trinômios abstêmios. Então, na verdade, eu fiz aqui um jogo de palavras, né? E eu consegui achar, de forma meramente exemplificativa, né? Eu achei 209 trinômios abstêmios, certo? Isso aqui, o que são esses trinômios abstêmios? Então são conjuntos de três palavras apenas, né? São pequenas máximas, pequenas frases que envolvem esse universo da abstinência. Por óbvio, a gente não vai poder conversar sobre todos, então eu vou falar só sobre alguns que estão em amarelo, que eu já grifei em amarelo, né? Abstêmio é autoprotetivo, esse é um trinômio, né? Eles estão em ordem alfabética, tá? Não estão em ordem de representatividade, né? Não estão numa ordem de relevância, apenas em ordem alfabética, tá? Então, abstêmio é autoprotetivo, isso a gente percebe no dia a dia. Todos os abstêmios tendem a se autoproteger, então quando eles percebem que vão correr algum risco de colocar a sua abstinência em jogo, eles tiram o time de campo, né, como se diz na gíria, eles saem de fininho e se protegem de percalços maiores, tá? E a abstinência é o caminho, mais uma vez, né, lembrando que a adicção, ela termina, até agora não vi outro caminho, ela só termina de duas formas, com a morte ou com a abstinência. Não conheci ninguém adicto que deixou de ser adicto e tenha entrado, não entrando na abstinência, né, ou tenha morrido. São os dois caminhos que eu conheço para o fim da adicção. Então a abstinência é o caminho para quem deseja interromper a adicção e permanecer vivo, certo? Porque o outro caminho é a morte. Mais uma vez, lembrando aquela clínica, caixão e cadeia, eles não terminam a adicção, não é bem assim. O caixão termina porque é a morte da pessoa, mas não da adicção. E a clínica e a cadeia também não acabam com a adicção, certo? Que a clínica e a cadeia podem gerar a desintoxicação e abstinência que vem depois disso, certo? Então, o que vai interromper a adicção não é a clínica nem a cadeia, mas é a abstinência gerada pela clínica ou cadeia. Então, a clínica ou a cadeia não tem, por si só, não resolve o problema da adicção. O que resolve o problema da adicção é a abstinência. E o caixão, por sua vez, resolve, mas não porque acaba com a adicção, sim com a pessoa que usava drogas ou álcool. Então, não tem outra solução se quer interromper a adicção e permanecer vivo. A abstinência é o único caminho mesmo, tá? Aqui eu fiz uma outra, adicção é sofrimento. Isso é muito importante de entender, porque as pessoas às vezes acham que o adicto não sofre, né? Que ele não tem sofrimento, que ele está usando drogas porque ele deseja, né? Existe um momento ali em que a droga domina o sujeito completamente. Ele perde completamente o seu juízo crítico, né? Perde a sua racionalidade, e a adicção é sofrimento, é muito sofrimento. Então eu sou contra internamentos ou clínicas ou comunidades que ainda causem mais sofrimento pro adicto. Isso não tem lógica. Ele já sofreu o suficiente, tá? Ele já perdeu tudo que tinha na vida, ele já está no fundo do poço. Não tem como fazer ele sofrer mais ainda, né? Eu acho isso lamentável, mas a adicção é sofrimento e as pessoas às vezes esquecem disso, tá? Assistência gera abstinência, isso é muito importante, né? A abstinência nos grupos anônimos, o 12º passo é o passo da assistência, né? E de fato, o que nós vemos é que assistência gera abstinência. As pessoas que prestam assistência, né, que passaram pelo universo da adicção e que hoje estão em abstinência, muitas delas prestam assistência. E isso parece que as afasta cada vez mais da adicção. Então parece, ao que tudo indica, né, que abstinência e assistência têm uma relação muito, muito tênue. A autopiedade gera recaída. Isso aqui também
né, assim como a adicção existiu o sofrimento, na abstinência, como você não está mais na adicção, você tem que parar de ser autopiedoso, tá? A autopiedade, ela serve, a autopiedade e a autovitimização, elas servem lá para adicção, mas não servem aqui para abstinência. Então a autopiedade, ela é sintoma de processos de recaída ou de desvios abstêmios. A autopiedade é uma abstemiopatia grave, gravíssima, certo? E a autopiedade gera o processo de recaída. Então, tomar muito cuidado com a autopiedade, a autossabotagem e por aí vai. Culpa, raiva e medo são um triângulo da autoobsessão, né, que é muito conhecido. E a culpa, raiva e o medo são esses três lados do triângulo, né? Tomar muito cuidado com isso também. Fissura tem controle. Aqui é importante entender isso, que existem gatilhos, fissuras, e daí se inicia um processo de recaída, mas existe a recaída sem gatilho, recaída sem fissura, existem vários fenômenos. Mas é importante entender, na prevenção de recaída, o que é gatilho, o que é fissura e o que é o processo de recaída, e o que é reintoxicação, o que é recaída emocional. Então, dentro da prevenção de recaída tem muito tema que é estudado, que nós temos uma apostila que está disponível na internet, né, sobre prevenção de recaída do modelo abstemiológico, e qualquer um tem acesso, e está no nosso site também. Mas só lembrando que a fissura tem controle, tá? É a fissura suportável, e existem várias técnicas que podem ser aplicadas para fissura. Fissura, para quem não sabe, é a vontade de usar drogas ou álcool, sabe? Nas fases iniciais da abstinência, essa fissura pode ser muito forte. Depois ela tende a diminuir. Mas, às vezes, a pessoa pode estar com muitos anos de abstinência e entrar numa grande crise de fissura, né? E tem que investigar isso com muito cuidado, com muita atenção. Não pode banalizar a fissura. Natureza bioquímica imutável. Isso aqui é importante porque se a natureza bioquímica é imutável, isso quer dizer, algumas pessoas se tornam adictas porque bioquimicamente elas têm essa predisposição, mas a natureza psicológica que deu base para essa adicção, ela é mutável, ou seja, dá para mudar as crenças, as formas de pensar, sentir e agir. Então, a natureza bioquímica ela é imutável, sim, mas a natureza psicológica é mutável. Isso é muito importante a pessoa saber. Não pode falar apenas na parte bioquímica e esquecer essa parte psicológica. É possível mudar, né? E o só por hoje, né? O só por hoje é muito comum. O só por hoje ele tem uma tríplice referência, né? Ele é uma técnica, ele também é um princípio da abstinência e ele é um efeito da abstinência. A abstinência também o só por hoje ele é muito importante, né? Ele é muito usado nos grupos anônimos e é uma expressão muito conhecida pelos abstêmios. E, para terminar, viver em abstinência, né? Viver em abstinência é de fato a vida abstêmia, a jornada abstêmia, a caminhada abstêmia, é de fato a única solução da adicção. Não vejo outra, né? A não ser a morte. Não vejo outro caminho que não seja abstinência. Aí, estando abstinência, a pessoa consegue várias outras coisas na vida dela. Prova a abstinência por si só, ela é inútil, né? Ela vai existir para que a pessoa consiga outras coisas na vida, né? Mas a abstinência é a base de tudo. Sem ela, você não vai conseguir nada, tá? Então essa é a relação de trinômios, né? É uma meramente exemplificativa e o material vai estar disponível para todos aí.